Você, meu amigo, está se sentindo meio cansado, desanimado, prostrado, sem vontade de fazer nada? Pode ser obsessão espiritual, hein? Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Esse nosso Umbanda de Boa, tentando trazer temas diversos, bem difusos, para que a gente possa conversar, debater. E hoje nós estamos trazendo para você o tema obsessão. Gente, esse tema é um tema muito extenso e eu vou tentar abordá-lo todo aqui no nosso vídeo padrão aí de 15 minutos. Então vamos ver se a gente começa rápido. Primeira situação que tem que entender, gente, o que é obsessão? Para o espiritualista, no caso nosso, umbandista, a obsessão é a influência negativa de um espírito sobre um ser encarnado. Pode existir outras situações de obsessão? Pode, mas a priori nós vamos ficar com essa para a gente não se delongar demais. Porque você vai falar, mas existe obsessão de espírito para espírito, de encarnado para espírito, tem tudo isso também. Mas hoje eu quero ficar com essa, a influência negativa de um espírito sobre um ser encarnado. Gente, quais são os tipos de espíritos que podem estar fazendo esse tipo de trabalho, que podem estar influenciando você negativamente? Eu gosto de classificar assim, eu não sei se todo mundo faz da mesma forma que eu, mas eu coloco assim: em primeiro lugar, os sofredores seriam espíritos perdidos, muitos deles ainda nem sabem que desencarnaram, e que ele acaba grudando em você, e ele não te faz mal diretamente, mas indiretamente ele rouba a tua energia e, entre aspas, aí, a tua luz. Em segundo lugar, temos os zombeteiros, que são espíritos de rua, que são tão loucos para fazer uma confusão, para fazer uma bagunça, e acaba te prejudicando, não com a intenção de prejudicar, mas de se divertir. E em terceiro, que a gente já começa a ficar um pouco mais pesado, são os espíritos obsessores. Nessa classificação eu coloco o que a gente popularmente na Umbanda chama de quiumba. O espírito obsessor é aquele espírito que ele está te fazendo mal com a intenção de te fazer mal. Ele está lá focado, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer contra você, se ele quer te deixar doente, se ele quer te deixar no chão, se ele quer te deixar louco, se ele quer te desencarnar, ele sabe o que ele quer, e ele atua com muita firmeza. E por último, que é um termo que eu quase não escuto, que é o espírito trevoso. Espírito trevoso, gente, seria um espírito de uma densidade negativa monstruosa, e esse espírito ele consegue, se ele for talhado para prejudicar alguém, para obsediar alguém, ele vai fazer isso com muito sucesso e em muito pouco tempo. Claro que a gente vai verificar as outras nuances da obsessão. Eu falei dos tipos de obsessores, dos tipos de espíritos que podem causar esse tipo de influência negativa, e agora eu quero falar sobre os tipos de obsessão. Existe um tipo de obsessão, gente, que seria a obsessão karmática. É um espírito que tem direito de lei, da lei espiritual, para te obsediar. Pô, Márcio, mas isso existe? Existe. São espíritos que você prejudicou em outras encarnações e que hoje se encontram desencarnados, mas por tudo aquilo que você fez para eles, ele tem o direito de te obsediar. E você, a sua aprovação, a lição que você tem que aprender com isso daí, seria simplesmente você conseguir sobrepujar, não deixar se influenciar por esse tipo de espírito e seguir sua vida em frente. Mas esse é um caso que é muito raro e que eu também posso deixar isso pra gente debater isso num outro vídeo. E por fim, gente, a obsessão, que é aquela obsessão encaminhada, né? A obsessão dirigida. A obsessão dirigida, ela tem várias situações onde ela pode ser dirigida. Por exemplo, aqui é, creio eu, uma das mais comuns e que pouca gente dá importância, gente, é aquele quando você já não tá legal, você pode até estar sofrendo já uma certa influência espiritual negativa, e como eu ouvi uma entidade falar uma vez, né? Diz que foi uma mulher que estava rezando na igreja assim, falando assim: eu queria ter um câncer, eu queria ter um câncer. E essa entidade, que era uma pombagira, ela falava: ai do tempo que eu era quiumba, eu ia fazer essa mulher pegar câncer para ela ver como é que é bom. Tá sendo dirigida, a entidade estaria atuando sobre a pessoa, mas sem nenhum pedido externo, seria uma vontade própria da entidade de fazer aquilo para você, dado o seu comportamento. Esse seria uma das variantes da obsessão. A segunda já é aquela obsessão que é dirigida, que é solicitada, que é pedida, mas pode ser direta ou indireta. Como assim? Por exemplo, estamos nós dirigindo no trânsito, daí vem aquele cara daquela puta fechada no seu carro. Aí você chega assim e fala assim: por que não morre? Eu já até fiz esse exemplo em outro vídeo, mas esse porquê que não morre, a energia que você demandou, que você liberou, ela com certeza vai ser aproveitada por uma entidade obsessora para fazer, já que você quer tanto, eu tô afim de fazer mesmo, deixa eu pegar a sua energia e vamos acabar com a vida desse cara. Essa é uma obsessão que acontece, foi solicitada? Sim. Você não teve a consciência do que você pensou e falou? Não. Por isso que eu falo que é tão importante monitorar o que se pensa e o que se fala. Mas você liberou a energia, você fez o pedido e tem uma entidade que vai se aproveitar
aproveitar desta deixa para prejudicar aquele outro irmão, que às vezes também se fechou, vai saber por que motivo. Não devemos ser juízes. E o foco aqui é falar sobre obsessão. E tem a obsessão, que é aquela obsessão que a pessoa vai num terreiro de magia negra, num centro de magia negra, e aí ela fala: olha, eu quero acabar com a vida do Márcio Caim. Dá o seu nome completo, leva a foto. Esse já é um trabalho que ele tem uma força muito mais direta e muito mais focada em você. E normalmente, dependendo de quem for elaborar o trabalho de magia negra, ele pode sim atrair um espírito trevoso para fazer isso contra você. Então, gente, é muito importante que você tenha conhecimento desse tipo de coisa. E qual que é a parte mais interessante dessa história toda? A obsessão, ela tem sintomas e você tem que se conhecer, porque quando você se conhece, você sabe quando uma coisa anormal está acontecendo com você. Eu acho que isso não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para você entender um negócio desse. Eu tenho um padrão de pensamento, eu sei no que eu acredito, eu sei no que eu penso. Quando começa aquela conversinha assim: ai, nada dá certo para mim, na minha cabeça, vem na minha mente: ai, nada dá certo para mim, ai, as coisas são tão difíceis, parece que para os outros são tão fáceis, eu não tenho direito a nada. Eu já falo assim: pô, parou! Eu já afirmo nas minhas orações e falo assim: meus guias e protetores, por favor, peguem esse espírito e levem, encaminhem para os determinados lugares. Por quê? Porque não é para ficar comigo. Só que eu identifiquei que aquilo não faz parte da minha vida. Porque, gente, não importa quem você seja, você sempre será um possível alvo. Então você tem que estar preparado. Só que a chave para tudo isso é saber se conhecer. E como é que funciona a atuação dessas entidades sobre você? Gente, da mesma forma que eu falo que para quem é médium, eu sempre comento o seguinte: o seu guia protetor, ele nunca vai assumir o seu corpo físico, entrar dentro do seu corpo físico. Ele assume o seu mental, e através do seu mental ele controla o corpo, ele controla a fala, ele controla os movimentos. Da mesma forma, o espírito obsessor vai fazer. Ele não vai incorporar, ele não vai assumir totalmente o seu mental, mas ele vai jogando informações na sua mente. Só que essas informações para você te chegam como se fossem pensamentos. Então você começa nessa vibe que eu falei aí: poxa vida, aquele negócio que era para dar certo não deu, comigo nada dá certo, poxa vida, ninguém gosta de mim, poxa vida, eu sou uma pessoa infeliz. Ele vai causando o quê? Por uma atividade constante desse tipo de pensamento sobre a sua cabeça, ele começa a mudar o seu padrão mental de atuação. E aí a sua energia começa a mudar. Você começa a deixar a sua energia polarizada para negativa. E aí você já estava mal, você já está obsediado. Você começa a atrair cada vez mais energia e espíritos afins. Espíritos o que então? Negativos para você. E essa entidade vai pegando mais força. E essas influências, gente, elas podem acontecer tanto ela acompanhando você o tempo todo, ou como, dependendo da entidade, da força que ela tem, pode ser feita à distância. A entidade pode estar lá no cantinho dela, lá no umbral, e estar fazendo de lá. Depende muito da força, da condição. O que a gente tem que compreender com muita força e firmeza é que mesmo as entidades negativas, elas devem ser respeitadas. Por quê? Porque, gente, não é porque ela é negativa, que ela trabalha, entre milhões de aspas aí, para o mal, não significa que ela não seja inteligente, não significa que ela não tenha força, não significa que ela não tenha estratégia e capacidade para executar um plano contra você, ou contra você e até os seus próprios guias e protetores. Então, gente, há que se ter muito cuidado. E por isso eu falo, agora onde eu vou entrar, a parte que eu quero entrar agora é sobre como funciona a desobsessão. Lembrando, gente, que nenhum espírito, quando ele é mandado, direto ou indiretamente, ele nunca age sozinho, viu, gente? O espírito que trabalha para a obsessão, ele normalmente trabalha em falange. Da mesma forma que os protetores trabalham em falange, o espírito negativo, o quiumbão, o obsessor, também vai trabalhar em falange. Então, o que acontece? Você não está obsediado só por um, você está no mínimo por 7. Normalmente, existe um cabeça, que é o chefe desta falange. E você pode perceber, gente, dependendo do terreiro que você for, existe uma forma para se fazer esse descarrego, né? Esse descarrego pode ser por descarrego puro e simples, onde a entidade pega essa energia negativa e vai retirando, e nessa retirada de energia ela já está retirando essas entidades. Pode ver que tem entidade que ela tem costume de pegar e bater no chão, né? Quando ela descarrega, se ela tiver ponto riscado, ela vai descarregar tudo dentro do ponto riscado dela, porque é o ponto de força maior daquela entidade de trabalho. A gente ainda vai falar de ponto riscado, fica frio aí, mas tem algumas entidades que são dadas ao transporte. O que é o mecanismo de transporte? Transporte é quando ele localiza quem é o chefe da falange, ele puxa o chefe da falange, mas faz com que o chefe da falange incorpore no aparelho que ele está utilizando, que aquela entidade que está ali ajudando, que ela está utilizando. É como se o Márcio incorpora, eu estou incorporado com a minha entidade, a minha entidade puxa o quiumbão, ela sai de lado e o quiumbão incorpora no Márcio, e aí ele vai falar: quero sangue, quero matar essa pessoa, eu sou Exu, sete encruzilhada, sou Exu caveira, essas bobagens que é importante. Número 1, não dá ouvidos para o que essas entidades falam.
até um certo ponto. Segundo, se fosse Exu, não estaria naquela condição. Isso é um assunto também que dá muita margem, mas Exu jamais vai se prestar a esse tipo de trabalho. O verdadeiro guardião Exu, o verdadeiro protetor Exu, ele nunca vai se prestar. Ah, Marcelo, por que fala que é Exu? Eu falo a mesma coisa que eu já falei em outro vídeo. A polícia prende o traficante na esquina, a primeira coisa que ele fala: oh, cuidado aí que eu sou trabalhador. Isso é comum. Ele quer falar uma mentira para tirar o seu foco principal de quem ele é realmente. Então, gente, tem que se ter cuidado, mas tem que se ter respeito. Se você é um cambone, a sua obrigação é, primeira coisa, é chamar o sacerdote, né, incorporado ou não, para vir imediatamente até o local onde está acontecendo esse transporte. Você não queira resolver tudo sozinho, peça sempre ajuda, mas se você não tem muito tempo, o tempo é curto, se a entidade puxou um transporte, ou seja, permitiu que essa entidade se manifestasse, é porque ela tem que falar alguma coisa para você. Daí você vai falar assim: salve suas forças, né, com respeito, salve suas forças, o senhor sabe que o senhor não pertence a esse aparelho, que o senhor tem que ir embora. Daí ele vai falar, primeiro vai ter aquelas papos, né, não, eu não vou embora, para mim ir embora eu quero alguma coisa. Aí entra a história da entrega, que eu falo que oferenda não é entrega, porque oferenda você faz para o seu guia protetor ou para uma entidade que lhe é querida. A entrega é uma coisa que você oferece para se libertar de um mal. Será que são todas as situações que dependem de uma entrega para serem resolvidas? Será que a gente precisa realmente, para qualquer assunto, às vezes banal, do ponto de vista espiritual, você tem que ir a uma encruzilhada, você tem que ir a um cemitério, você tem que ir a uma mata? Será que isso realmente é necessário? Gente, isso é um assunto que eu também vou debater, mas de cara já vou avisar vocês que não. São pouquíssimos os casos que você vai resolver somente com uma entrega. Você se lembra que as entidades que são recolhidas, muitas delas, elas têm que ser dada a opção de se ela quer trabalhar com o exército da lei e da luz, que eu sempre comento isso. Então, aquelas que quiserem manifestarem o desejo de trabalhar pela lei e pela luz, elas serão encaminhadas. Então nem tudo se resolve com entrega, sabe? Tem muito atuação da entidade. Eu percebi que em 18 anos de Umbanda, hoje se pede muito menos entrega do que se pedia quando eu comecei na Umbanda, pelo menos no meu terreiro. Tem lugares que não aceitam entrega, tá? Que a entidade resolve tudo ali mesmo. Eu sei que existem situações que você realmente depende da entrega, mas há que se ter o que eu sempre falo: bom senso, porque afinal é um obsessor. Dependendo do tempo que ele está com você, gente, é melhor você fazer uma entrega e se libertar, porque eu já vi casos de gente que chega com 40 anos de obsessão. A pessoa chega lá com 60 anos no terreiro, ela fala: com 20 anos aconteceu tal coisa, e você localiza que ali começou o problema de obsessão dele. Então, gente, existem casos que você não vai resolver com outra coisa. Existe uma outra situação dentro da obsessão ainda, é que a obsessão dura tanto tempo que às vezes até o obsessor quer deixar aquela situação e não consegue, porque a partir do momento que ele foi pago para fazer uma coisa, enquanto ele não concluir, ele não pode se libertar daquele assunto, daquele caso. Mas isso também é um outro assunto que nós podemos debater melhor em um outro vídeo. Mas o que importa, gente, nessa situação de desobsessão é: tenha respeito com os obsessores, trate com firmeza. Sim, firmeza é uma coisa, falta de educação, de pudor é outra. Porque se ele pegar bronca de você, se ele se sentir humilhado ou desprezado de alguma forma, na primeira oportunidade que ele se libertar, ele vai querer vir pegar você, ele vai querer acertar contas com você que tratou ele com falta de respeito. Não importa, gente, se você vai falar: ah, mas ele está fazendo errado. Primeiro, não seja juiz. Se ele está fazendo, isso é um problema dele. Tem gente lá em cima apta, com capacidade para julgar e discernir sobre esse assunto. A sua obrigação é encaminhar essa entidade, ou seja para ser aprisionada, ou seja para ser doutrinada pela espiritualidade, para que ela possa ajudar nisso que eu falo, que é o exército da lei e da luz, que é um termo que vocês vão ver que vai começar a se tornar recorrente dentro do Umbanda de Boa. Mas daí eu pergunto, gente, toda e qualquer obsessão que é mandada para mim, pega em mim? Gente, eu sempre falo uma coisa nessas horas que o mestre falou no Sermão da Montanha. O mestre que eu falo é o mestre Jesus, tá? Para aqueles que não acreditam que a Umbanda é cristã. Não cai uma folha da árvore sem que a vontade de Deus esteja manifesta naquele ato. Então, gente, mesmo quando uma obsessão chega na sua vida e pega, ela começa a atuar com força sobre você, só foi permitido que isso acontecesse. O seu anjo da guarda, seus guias e protetores só permitem que essa situação ocorra para que você aprenda uma lição, para que você modifique uma maneira de ser, de estar, de viver, de pensar na sua vida, de agir com a tua vida. Então, Deus pode, entre aspas, permitir para que isso cause evolução para você, para que isso tire você do comodismo, que tire você do lugar confortável e ponha você para trabalhar em busca de uma evolução, de uma melhora espiritual
espiritual, de uma melhora enquanto ser humano, que para muitos que não entendem a evolução espiritual, vai falar, mas que você melhore pelo menos como ser humano. Então ela pode sim acontecer, mas é sempre importante também as palavras de Jesus: orai e vigiai. Se você é uma pessoa que ora e vigia, que você está firme, que você está fé, que você faz sua caridade, se você é uma pessoa que pensa coisas boas, fala coisas boas, pratica acima de tudo as coisas boas, se você é uma pessoa que está dentro da sua missão, que está afinado e sintonizado com o seu anjo de guarda e com todos os seus guias e protetores, sim, você cria uma cúpula de proteção que é muito difícil qualquer maldade que for lhe mandada ou qualquer maldade da rua te pegar. E é por isso que eu sempre falo, gente, a pessoa que tem mediunidade não trata, às vezes ela está andando para a rua, ela está, tudo que é espírito vai pulando em cima dela, porque a energia que ela tem é tão grande que eles vão atrás dessa luz. E eles vão atrás e começam a obsediar a pessoa. Quando você começa a trabalhar e você se afina, o que eu falei, você cria uma sintonia com seus guias e protetores, você cria que nem fosse uma cúpula de proteção, um fogo, que sim, essas entidades continuarão vindo para perto de você, mas não terão acesso direto a você, a sua energia, a sua mente e o seu coração. Então é por isso que é importante, se você é médium, que você pratique a sua mediunidade da forma que ela vier, se for através da audiência, da psicografia, da incorporação. Se você não é médium, você vá ao centro para você fazer descarrego, para você pôr em equilíbrio, para você ser energizado, para que você possa usufruir dos mesmos bens. A minha mãe, que é católica, sempre fala: quem tem Deus no coração não pega mal nenhum. Mais ou menos isso, gente. Quando você está com Deus no coração, quando todos os seus guias e protetores estão realmente trabalhando em harmonia com o seu ser, coisa ruim não vai pegar você com tanta facilidade. Sacou? Então, galera, eu quero que você entenda que sim, a obsessão existe e o mal campeia o mundo. E nós somos alvos frequentes e que, dependendo do que a gente precisa aprender, mesmo a gente que é médium, que trabalha, que faz tudo direitinho, nós podemos sim ser alvos de uma obsessão para que a gente possa melhorar, para que a gente possa alcançar um posto maior dentro da evolução espiritual. Beleza? E esse, galera, é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Agora eu não falo mais aquele monte de coisa. Tudo que eu tinha para falar tá no nosso card final. Tem lá endereço para Facebook, endereço para Twitter, como baixar aplicativo, como fazer para você participar. O importante é a sua participação. O importante é o comentário, a dúvida, a sugestão que você manda, essa vivência, essa troca de energia que a gente tem entre nós aqui, eu e o Newton, e vocês aí que prestigiam o nosso canal Um Bando de Boa. Certo, galera? Eu quero que você fique de boa. E tenha certeza, meu irmão, orai e vigiai para se proteger das obsessões. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Por que isso aumentou tanto? Bom, gente, a primeira coisa, vou enxugar com a mão mesmo. Pode ir, vou pegar. Nossa Senhora. São pessoas que em outras encarnações, são pessoas. Um dos mais citados é aquele onde a pessoa, porque a medicação, gente, ela vai atuar numa área do cérebro que está intrínseca. Porque a medicação vai atuar numa área do cérebro que está intrinsecamente ligada à mediunidade. Repete outra vez que não ficou bom. Intrinsecamente. Intrinsecamente. Intrinsica. Não, isso que é com E, eu tenho certeza. Intrinsecamente. Intrinsecamente. Intrinsecamente, mas saiu muito enrolado. Tá. Essa medicação, ela retrai. Então você para de ter essas, como eu poderia dizer, essas aberrações. Visões? São visões, mas tem outros nomes. Alucinações. E daí, tomando a medicação, entre muitas aspas, param as alucinações. Eu creio que Deus não quer que nós se sintamos os mestres, os donos do mundo. Parou. Nós nos sintamos. Tá certo ou errado? Você falou nós se sintamos. Nós se sintamos? Desculpa. Porque tem muita coisa, gente, que Deus não quer mesmo que a gente saiba, para que nós não... Tem muita coisa, gente, que Deus não quer que a gente saiba, para que nós não nos sintamos os mestres do mundo.